Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast Sagrada Família. Hoje trouxemos aqui mais um convidado para conversar com a gente, o Xiaomi Jep. Ele é pedagogo, professor, artista. Ele reside na Brasilândia, periferia da Zona Norte de São Paulo. E a gente vai trocar aqui uma ideia hoje sobre várias questões relacionadas com cultura, arte, periferia e tudo mais. Bem-vindo, Xiaomi, e obrigado pelo aceite do convite. A cultura entre o centro e a periferia. Entrevista com Xiaomi Jep. Eu que agradeço. Obrigado pela lembrança aí. Boa noite. Vamos que vamos. Xiaomi, meio de praxe, queria começar aqui pedindo meio que uma apresentação sua, o pessoal que ainda não te conhece, não conhece o seu trabalho. Então eu te pediria para você falar um pouco da sua trajetória, tá? Como professor, como artista, como um cara que está envolvido nos movimentos culturais. Então você poderia fazer um relato aí da sua experiência, da sua história para nós? Opa, bora lá. Como já foi apresentado, né, eu sou o Xiaomi, né, e sou nascido e crescido aqui na Brasilândia, na Zona Norte. E, bom, vamos pela trajetória da formação artística, né? Desde criança era muito inquieto, tive muita curiosidade de fazer várias coisas. E dentre elas estava o sonho de ser jogador de futebol e, ao mesmo tempo, a arte na rua, né, me chamava muita atenção. Skate, grafite, pichação. E aí, saindo da infância, assim, já começou na pré-adolescência, eu comecei a fazer alguns pichos, né, algumas pichações de São Paulo, né, e aí eu tive mais contato direto com a arte de rua mesmo, né, um pouquinho mais para frente na adolescência, cultura hip hop, e aí foi a transição da pichação para o grafite, quando eu tinha por volta de 16 anos, ali nos anos 2000, que foi esse pulo diretamente para o grafite, né? E aí, desde então, eu não parei mais de grafitar, e são várias experiências assim na rua, desde os grafites autorizados ou não autorizados, né? Que isso é uma grande discussão também, né? Se é grafite, se é muralismo e tal. E assim eu venho até hoje grafitando. Agora, junto a isso, também tinha o sonho de entrar na universidade pública, né? Eu tinha a ideia de ser professor e tal, queria estar na educação. E aí começa uma jornada assim desde 2003, eu terminei o ensino médio em 2002, desde 2003 para entrar numa universidade, e eu tinha em mente entrar numa universidade pública, que eu não considerava muito tranquilo pagar uma faculdade, não tenho nada contra quem paga, só graduação, né? Eu sei das mazelas aí na educação, e por que também, né? Que a gente que tem o caminho inverso, né? Muitas vezes a elite está na universidade pública e nós, não elite, estamos na universidade particular, que é uma inversão muito louca, e eu queria entrar na universidade pública. E aí eu saí do ensino médio semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, e comecei a correr atrás, né? Cursinho e tal, e aí demoraram alguns anos para eu conseguir ingressar na universidade pública. E aí, além de ingressar na universidade pública, você tem que... É interessante, né, que saia da universidade pública formado, né? Porque sair também você sai. Tipo, é difícil se manter lá também, né? Não só na pública, na privada também, mas
difícil se manter, né, no ensino superior, tendo que trabalhar e tal, não é desculpa, porque a universidade te exige muita coisa, né, para que você também futuramente saia de lá formado e, né, desenrole, né, melhor, principalmente no ambiente escolar, que foi isso que eu escolhi, né, no campo da pedagogia. Então, foram alguns anos, assim, até conseguir passar no tal do vestibular, até mais alguns anos para... Na verdade, foram 7 anos, vamos colocar aqui, 7 anos para entrar, mais 6 anos para sair. Meu curso era de 4 anos e meio, eu consegui me formar em 6. E aí, no meio de tudo isso daí, eu já trabalhava na área, em alguns equipamentos culturais. Mas mais ou menos é essa trajetória, tanto para a ideia de querer me tornar professor e a ideia de tentar relacionar isso com a arte, né? Às vezes fica meio pendular. Às vezes vai mais para cá, às vezes vai mais para lá, porque são muitas responsabilidades nos dois campos, né? É E isso. Xiaomi, teve assim um momento revelador, assim, algum fato? Você falou, eu quero ser artista, vou me dedicar a isso, é o que eu quero para minha vida? Teve uma revelação, uma inspiração? Ou foi um processo mais longo, mais natural? Olha, continua num processo, cara, e é um processo horas mais tranquilo, horas mais penoso, mas quando eu comecei a trabalhar em alguns equipamentos culturais, no caso no CCJ, né, o Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, na Cachoeirinha, e posteriormente, né, na Fábrica de Cultura, também da Vila Nova Cachoeirinha, eu me deparei com outros artistas que não da minha linguagem, né, especificamente da minha linguagem, né, tipo, da ideia das artes visuais ligada ao grafite, né, ou mesmo na literatura. Então, eu conheci gente do circo, conheci gente do teatro e tal. E aí eu acho que essa mescla, de conhecimentos assim das outras linguagens fez um pouco mais com que eu falasse, poxa, eu também faço arte, né? Por mais que eu já manifestasse, né, tanto na escrita quanto na pintura, ainda tinha algumas travas, porque se considerar artista, assumir essa ideia de artista, às vezes é muito difícil, é um processo, às vezes, doloroso, porque nos é negado muita coisa, inclusive a ideia de assumir, né? Olha, eu sou artista, cara, faço arte. Aí, porque tem outras coisas, né? Tem roupagens, tem curadorias, tem o belo, tem o feio, tem várias coisas que você também tem que lidar com isso, né? E aí vão surgindo os propósitos do por que você está criando, por que você está querendo expor para o mundo alguma coisa, né? Então demorou um pouco, mas eu acho que essa junção com outras linguagens fez com que porque eu também falasse, bom, eu também faço arte, né? Eu também crio arte. Entendi, Xiaomi. E aproveitando que você falou dessa questão de rótulos, né? Alguém chama assim artista da periferia, né? Isso é um rótulo, né? Porque de certa forma está colocando que a arte que você faz não pertence, não é universal, né? Não pertence a outros espaços, mas ao mesmo tempo não existe uma lógica, né? Que não é só a questão da origem social, né? Mas aquele universo que onde você nasceu, cresceu, isso certamente influencia o seu trabalho, né? Como é que você vê isso, né? O trabalho que você produz, qual que é essa relação da periferia e não periferia, né? Comenta para nós, Xami. Bom, é complexo, porque eu só posso falar, por exemplo, da minha criação. Lógico que eu analiso, observo outras criações, mas nesse caso eu posso falar somente da minha, e não só com essa ideia de ter propriedade, porque também nada é próprio de mim, as coisas são do universo aí, né?
Mas eu não tenho problema, Xiaomi, não tenho problema com quando as pessoas rotulam, tipo, olha, você é um artista da periferia, né? Sua arte é periférica, transgressora, marginal, são várias, né? São várias nomenclaturas, cara. Mas o interessante, eu acho, que é eu procuro nas criações dialogar com meu território, o território que eu habito. E o território que eu mais habito é num bairro de periferia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A ideia é você transitar. A cidade está aí para transitar. São Paulo está aí para transitar. O Brasil está aí para transitar. O mundo está aí para transitar. Então, é da hora você dialogar, né? Construir algumas pontes, né? Com o que você não conhece. Eu tenho muito essa ideia. Tipo, eu não conheço quase nada. Eu conheço algumas coisas. Aprendi algumas coisas. Consigo, na ação direta, trocar algumas coisas com quem eu convivo, seja com os aprendizes, com os alunos, com os educandos, sei lá qual for a nomenclatura aí, eu conheço algumas coisas. Então, eu não me incomodo, não me incomodo também, né, dependendo de como isso chega. Porque se chegar, né, dos pares, isso é tranquilo, a gente está observando o mundo e os meus pares também estão criando pontes. Agora, quando, por exemplo, vem de um quadradismo acadêmico, que isso é arte, aquilo não é arte, o território influencia e tal, se não souber trocar ideia, isso também não é bem aceito, né? Eu acho que agora, um pouco mais velho, depois de uns tempos, eu consigo discernir um pouco de como também eu respondo, tá ligado? A isso, né? A esses olhares estereotipados negativos, tá ligado? Porque, vou dar um exemplo aqui, sem querer tomar muito tempo, vou dar um exemplo. Se eu estou pintando na rua, ou muitas vezes quando a gente faz um sarau dentro do bar, sei lá, mano, a mãe do meu camarada de infância, às vezes não tem contato com essa linguagem, tá ligado? Então, por N motivos. Então, se a mãe dele falar assim, mano, isso aí é arte de maloqueiro, isso daí é arte, isso aí não é arte, isso aí, mano, que vocês estão fazendo é qualquer outra coisa e tal. Eu não posso e não quero, tipo, chegar para a mãe desse meu camarada e falar assim, pô, a senhora tá viajando, não é isso e tal. Não, vamos aí, tentar de alguma forma dialogar. Eu falei, não, então, é que tem várias maneiras de criação, isso aqui é uma delas e tal. Agora, quando o intelectual ou pseudo-intelectual, ele quer separar o mundo inteiro, né, em quadrados, eu não estou aqui falando de recorte de pesquisa, eu não estou falando aqui que a academia não é importante, não é isso, eu acho muito importante também esse espaço, mas eu acho que uma arrogância, uma prepotência, um pedantismo, uma coisa com criações que são tão subjetivas, às vezes essa resposta, talvez ela não seja mencionada na palavra, mas ela vem na expressão, né? Vem na ação direta da criação. Então, é isso. Eu não me incomodo muito com os rótulos, a não ser, né, que falte com respeito, não só pelo fato de eu ser artista, de eu criar arte, mas como pessoa que está disponível a partilhar coisas do mundo. Xiaomi, falando de fronteiras, né, território, fronteira, né, certamente você já ouviu isso muitas vezes. Eu queria te perguntar, né, ouvindo alguém que tem uma experiência, um conhecimento, né, eu ouço muito assim, né, picho é vandalismo, grafite é arte, né? Dá para demarcar, se você vê dessa forma, você que passou pelos dois, né? Como é que você interpreta isso? Olha, nós, nós estamos vivendo nos últimos anos muitas polarizações, tá ligado? Ou é isso, ou é aquilo, ou é esquerda, ou é direita, ou é comunista ou não é.
tá ligado? E na arte não é diferente. E aí, também, essas discussões também são pendulares, porque, ora, ninguém mais fala dessa relação. Assim, ninguém que eu digo assim, na grande mídia, né, que é uma meio de comunicação direta assim, com uma galera muito, muito grande. Assim. Para mim, a pichação é arte também, é uma manifestação artística tão interessante, tão bonita e tão real e prazerosa quanto o grafite. Agora, novamente, eu procuro, né, nas minhas ações, tentar despolarizar um pouco isso, porque é difícil. Eu não fui um grande pichador, eu pichei muito pouco e tal. Cheguei a apanhar da polícia, né, em alguns rolês e tal, mas eu pichei muito pouco. E eu conheço pichador, mano, que a pegada dele é pichar, cara. Ele não quis fazer grafite, ele não quis ir para uma escola de artes, porque na pichação existem inúmeras outras coisas além dos letreiros. Assim como tudo, tipo, sei lá, na hora que o exemplo talvez não seja o melhor, mas na hora que o motorista do Uber está pilotando ali, levando algum passageiro, alguma passageira, ele está pensando em outras coisas também. Ele não está só como uma máquina atrás do volante. E a pichação é isso, cara. É um meio de socialização enorme, enorme, principalmente ali no fim da década de 80, no começo da década de 90, onde surgiram os points, né, mano? Na cidade, no centro, né? Onde a galera começou a dialogar, tipo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, começaram a se encontrar. E ali não são só as latas de spray, sabe? Ali tem camaradagem, tem empatia, tem amor ao próximo, saca? Aí só que tem esse lance, né? Que, tipo, principalmente da pichação. São vândalos, emporcalham a cidade e tal, e não conseguem decifrar outros códigos além dos letreiros, saca? Porque, mano, se você for pegar uma modalidade da pichação, que é a escalada, porra, cara, tipo, só ali você já fica pensando, puxa, o que leva uma pessoa a escalar um prédio por fora, saca? E deixar sua marca lá. Será que é tipo só um ato de vandalismo? Tipo, nossa, porque, sei lá, ele podia pegar um porrete e sair destruindo as lixeiras, e ele não faz isso. Né? Ele pega uma lata de spray, um rolinho, uma lata de tinta, e ele vai escalar. Então, só nisso a gente pode ficar horas e horas. Só que, por exemplo, quando você pega uma visão, né, dessa polaridade, tipo, alguém falando, alguém dos nossos, alguns pares, puxa, fica difícil você puxar essas reflexões assim, né? Porque as coisas são muito imediatas e tal, e vamos fazer, não, tem que matar mesmo, tem que dar paulada nesses caras, isso que é arte que você está fazendo, não é igual esses vagabundos, não. Tal. Então, você também tem que sacar a manha da rua para você, tipo, falar, poxa, cara, não bate no moleque, não bate no cara, troca uma ideia e tal, isso pode, né, sei lá, e aí levemente fala, poxa, eu já pichei também, agora eu estou fazendo isso aí que você está achando bonito, mas... E aí eu costumo, agora, nos últimos anos, eu ainda misturo, né, as coisas, né? Alguns fundos são feitos com picho, assim, e os desenhos, né, as pessoas são postos em cima desses pichos para dialogar mesmo, mas aí assim, bem entre aspas, às vezes é bonito, né, fazer isso, porque tá autorizado e tal, e aí quando pega o moleque pichando o muro, quer arrebentar, né? Então eu considero arte, mano, e eu acho da hora, assim, acho da hora. E são várias histórias por que essa galera tá pichando. Homem, mulher. Sagrada Família, podcast. Legal, Xiaomi. Ainda nessa questão de transitar, né, por espaços e tudo mais, né? Eu percebo, não sou um profundo conhecedor do assunto, nem teoria, muito menos experiência, né? Mas eu tenho uma impressão
que, por exemplo, o grafite, o skate, o próprio rap, o funk, que estão ligadas a uma lógica da periferia, né? Hoje eles têm uma maior aceitação, né? Não sei, acho que não é plena, mas eu vejo muito jovem de classe média se interessando, né? Por exemplo, pelo rap, escuta, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo coisas como o Beco do Batman, né? Eu sempre passo por ali, né? E ali, tudo bem, o grafite, tem toda aquela questão, mas eu noto que ali é um espaço da classe média tirar foto, né? Um pessoal mais ali da região que tem dinheiro, a pequena burguesia, né? Não corre um risco quando essas manifestações elas vão chegando, né, num lugar diferente, delas perderem aquele potencial crítico e virarem uma coisa meio assim. Estou dizendo que isso é errado, né? Mas não perder aquela função social, aquela coisa de contestação e virar uma coisa normal. Você percebe isso também? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, pô. Mas, então, aí também vai do lance da escolha do artista, né, e da artista, né? Porque são escolhas. Porque, no caso do grafite, sei lá, eu que fui jovem, adolescente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, no meu caso, e vários amigos, assim, a gente entrava diretamente pela cultura hip hop, né? Então, o rap estava muito atrelado e tal. Ao passar dos anos, e a mim mesmo na época que eu comecei a grafitar, não necessariamente o grafiteiro e a grafiteira estava atrelado à cultura hip hop. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a cultura hip hop tem uma base sólida política, assim, né, de contestação, né, o que está acontecendo ao nosso redor, assim, como é que a gente pode se manifestar diante dessas mazelas e tal. Mas, como o espaço público é público, as pessoas também podem fazer outras coisas que não necessariamente numa contestação política, né? Político-social, uma manifestação assim. E aí o que acontece? Alguns lugares eles se tornam, não vou dizer específico, né? Mas tem uma característica, uma identidade própria. Por exemplo, o Beco do Batman é muito conhecido aqui em São Paulo, né? E vários grafiteiros também de quebrada pintam lá. Só que a arte é bem livre. Então, o que acontece? Como ao longo dos anos foi se tornando um ponto turístico, é um ponto turístico, mano. As pessoas vêm querem conhecer o Beco do Batman, falam sobre o Beco do Batman. E aí, às vezes, o entretenimento soa mais alto do que a ação social. E eu não estou falando que tipo, a ação direta, não exista ação direta política lá. Existe também. Né? Só que, então, já se tornou um espaço caracterizado também por quem aprecia. Né? E aí tem essas coisas, tipo, sei lá, a selfie, né? Tipo, no fundo colorido, e algumas asas de anjo, tipo, flores e tal. E é da hora também, porque, puxa, que eu fico pensando, uma molecada que às vezes está acostumada a ver um tipo de grafite na quebrada, quando vai para uma região dessa, se depara com um lugar com vários grafites ao mesmo tempo e tal, é interessante também, porque, poxa, eles estão conhecendo diferente, essa ideia das criações de ponte, né, mano? O que é o centro, o que é quebrado e tal. Então, eu acho interessante. E fica difícil saber se perde algumas coisas ou não, porque muito parecido são as empenas agora em São Paulo, né? Não é todo mundo que pinta uma empena de prédio, tá ligado? Não é todo grafiteiro que vai pintar uma empena de prédio. Você pode perceber que não só nas empenas, não só no Beco do Batman, mas na disposição dos muros da cidade, muitas vezes não tem espaço para quem faz letra, cara, de grafite. A galera que faz letra, eles sofrem pra caramba, cara, também, né?
Porque às vezes você vai pedir um muro, mesmo na quebrada. Então você vai pedir um muro, posso grafitar o seu muro e tal. E aí às vezes o morador pede para olhar, né? Deixa eu ver seu trampo e tal. Na hora que vê que a letra, poxa, várias vezes é brecado, saca? Então, pode ver que nas empenas tem letra, mas é muito menor do que paisagens, do que personas, entende? Então, no Beco do Batman é a mesma coisa. Agora, eu acho que nossa ideia, quanto gente que está criando, gente que está pensando, que gosta de observar, eu acho que é passar principalmente para a molecada, assim, né, para a juventude, falar, ó, mano, existe isso e existe isso aqui também, cara, e você pode gostar dos dois, mano. Não tem problema. A contestação não é rival, tipo, da não contestação. O que você, às vezes, não pode é ficar marcando, tipo, achando que as coisas são todas iguais, que não são. As coisas são diferentes, e que legal que são. Entendeu? Então, acho que tem esse lance. Eu lido muito bem com isso aí na rua. Xiaomi, ainda nessa questão, você é uma figura que você transita, né? Eu vejo agora você um pouco, sem te rotular, mas meio nômade, né? Que você consegue andar em vários espaços, transitar e consegue, de certa forma, articular e dialogar, né? Quando você estava na USP, agora nem pensando o artista, né? Pensando você mesmo como sujeito social, né? Um jovem que veio da periferia, né? Que adentrou na Universidade de São Paulo. A gente sabe que é uma instituição que a maior parte dos alunos são oriundos, né, da classe média alta, né? São jovens que a maioria não precisa trabalhar para conciliar com os estudos e conseguem depois pós-graduação e tudo porque tem essa certa vantagem, né? Não estou dizendo que eles também não se esforçam, né? Mas existe, né, uma questão aí social. Você ali transitando dentro da USP, você às vezes sentiu assim preconceito, sentiu exclusão, você sentiu que ali você tinha um papel também de abrir esse diálogo com a academia? Como é que foi a sua experiência como estudante da Universidade de São Paulo? Olha, foi bem complexo, assim. Poderia ter sido mais simples, mas foi bem complexo, porque quando você, no meu caso, né, quando eu entrei, eu sentia muito medo, cara. Medo de interagir, né? Um texto que eu li numa aula, tal, uma apresentação de seminário, ficava meio em choque, porque eu também tenho o meu jeito de falar, também tenho o meu jeito de me expressar, entende? E isso agora eu saco mais. Mas ali, quando eu entrei, isso faz exatamente 10 anos atrás, poxa, eu tinha muito medo, porque é isso, você está numa aula de filosofia da educação, né, a professora está dando uma aula sobre Rousseau e está falando lá, poxa, é a primeira vez que eu ouvi falar em Rousseau, saca? Já tinha, lógico, ouvido, mas é a primeira vez que eu passei a estudar Rousseau, saca? E aí, às vezes, quando você vê um mano que está na segunda graduação e ele já traz referências e tal, que já viu algumas coisas, isso às vezes intimida. Só que nós também temos a maloqueiragem, né? A vivência da vida. Então, assim, mesma vida, ele sabe algumas coisas, mano. Passou por algumas experiências, eu estou passando pelas minhas, sabe? Mas para sacar isso não foi tão simples. Agora, em relação à parte econômica da parada, né, social e tal, bom, é a mesma fita. É uma universidade pública, então o Playboy ele pode entrar e o Quebrada também pode. Só que, por conta, né, aí a gente tá ligado que por conta de algumas mazelas sociais, para nós foi um pouco mais difícil entrar. Para nós foi um pouco mais difícil sair formado. Então, sim. E olha que eu não tô no estereótipo direto de preconceito, porque eu sou um homem branco, tenho uma cara de boy também. Se eu pentear meu cabelo, meter um gel aqui, é isso mesmo, tenho uma cara de boy, eu uso óculos, sei lá, isso daí, sei lá. Passaria por um boyzão assim fácil, tá ligado? E, mas eu via muito mais com outras pessoas que o preconceito já está totalmente enraizado. Por exemplo, minhas amigas negras, tá ligado? Minhas amigas negras de quebrada. E aí entra. Aí eu não estou nem falando de mim, mas a minha experiência com. Tipo,
Se para mim já teve todas essas implicações, eu fico imaginando para essas minhas amigas, né? Tal, que vieram de onde eu vim, tal, todos os outros preconceitos em cima delas, né? Pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra, e tal, pelo fato de ser pobre, vários outros. Então, assim, eu lidei... A dificuldade, às vezes, minha dentro da academia, era lidar com uma certa arrogância de alguns professores, não de todos, né? Porque a faculdade de educação, pelo menos na época que eu estudei, tinham excelentes professoras e professores, né? Saca? Que conseguiam sacar que a gente estava ali também, sabe? Na ânsia de aprender, fazendo mó corre para estar lá, putz, metrô e trampo, que não sei o quê, fazendo trabalho de madrugada. Tinha vários professores que sacavam isso, sabe? E conseguiam dialogar melhor. Então, nessas disciplinas, por exemplo, era mais suave. Agora, mano, tem professor que não tá muito olhando para essas coisas. Ele tá dando suas 8 horas na graduação, porque faz parte da sua grade que você tem que dar, mas ele está preocupado na pesquisa, né? Nos orientandos, de mestrado, doutorado. Então, aquele PowerPoint de 1983, tá ligado? Com slide ainda, e tipo, é isso mesmo. Então essas coisas às vezes me incomodar, mas eu consegui dialogar, era da hora, mano, porque, sei lá, eu chegava do trabalho, eu ia pro bandejão, ia lá comer, onde eu comia por 1,90, o boy também comia, e ali nós não separava, né, por exemplo, essa aqui é a mesa da ECA, essa daqui é da Fé, essa daqui é da Pedago, não, mano, come todo mundo lá, e vamos comer, e sei lá, se você foi para Londres nas suas férias e eu fui na pipa, sei lá, mano, nós estamos na mesma mesa comendo arroz, feijão, soja, macarrão que tem lá, saca? Então, também é essa, você está nesse espaço. É que eu me alongo nas ideias, né? Mas uma vez, logo no começo do ano, eu estava lá no bandejão e tal, e aí sentou um menino assim na minha frente e tal. Ele não tinha passado fome, não, parece que tava fortinho e tal. E aí ele começou a conversar, né? Pô, acabei de passar no vestibular, tô entrando aqui. Eu tava no terceiro ou quarto ano, se não me engano. Tô entrando aqui e tal. Eu falei, da hora, meu. O que você faz? Eu faço fé e tal, entrei na economia. Eu falei, pô, que da hora. Aí começamos a bater um papo, mano. Trocamos uma ideia da hora. E ele, bacana, cara, te conhecer e tal, a gente se vê por aí. E às vezes os institutos são meio longe, né? Por exemplo, a fé da educação às vezes é meio longe, às vezes você não tromba. E aí é muito louco, você vai analisando, né? Você fala assim, cara, que da hora, né, mano? Eu espero que no final da graduação dele ele consiga sentar para conversar com o pedagogo também, e de boa, mano. Você falar que ele é o pá da fé, tá ligado? E conversa, mano. Conversa comigo, tô sentado ali, conversa quando ele for no bom prato. Então eu dialogava, mano. Dialogava. Era meio quietão lá, mas até que fiz várias amizades lá, dialogava. Legal, legal, Xiaomi. E quando você, vamos dizer assim, retornou, né, mais ou menos, na verdade, não sei se foi antes ou depois, ou durante, né, mas você falou que trabalhou nos aparelhos culturais, né, trabalhou no Centro da Juventude, né? E como é que você vê hoje, Xiaomi, claro, dentro da sua experiência, né, o papel desses aparelhos culturais, né, pertencem ao Estado, né, eles cumprem realmente esse papel de produzir, de construir cultura, dar acesso, né, na periferia, ou é muito mais marketing do que realidade, né? Como é que você vê isso? Olha, rapaz, eu já me lasquei muito por conta dessas opiniões, principalmente dentro desses espaços, né? E tal. Eu acho que eles são essenciais para as quebradas, para as comunidades. Tem que existir, o poder público tem que chegar, sabe? Agora, os profissionais que lá trabalham, principalmente monitores, monitoras, educadores, educadoras, tá ligado? Esses, em sua maioria, têm um compromisso direto com a comunidade que estão atendendo, né? Em torno desses equipamentos. Óbvio que não são todos, mas a grande maioria tem o compromisso de estar ali
trocando de uma forma ética, digna, justa, e que não... Entende? Que não seria nada mais do que você tem que fazer, né, mano? Você tem que ser ético, justo, né? Ser um bom educador, uma boa educadora para você começar a fazer a molecada, os adultos, a juventude, né, fervilhar. Esses equipamentos, na minha opinião, eles são importantíssimos. Não interessa se é do município, se é do estado e tal, eles são importantíssimos. Mas, aí o mais que talvez tenha me tirado de alguns lugares desses, né, que eu vejo que há um distanciamento muito grande por conta de quem administra esses espaços. Não todos, não, porque também é rotativo, né? Também é rotativo. Sei lá, eu trabalhei 2 anos no Centro Cultural da Juventude, só saí porque acabou o contrato, na época a gente era jovem monitor, para entrar outros, e quase 9 na fábrica de cultura. E eu continuei frequentando o CCJ, né? E eu vi várias gestões lá, não só a de quando eu trabalhava lá. E aí existem gestões que estão mais, né, dialogando na direta assim, com a comunidade, e tem gestões que estão lá atrás da mesa. Então isso me incomoda profundamente, né? Me incomoda profundamente, mano. Porque, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo atividades nesses espaços, eu sou linha de frente. Eu tenho porque é minha obrigação, mas porque eu também quero e é meu dever. Eu tenho que atender bem, cara. Eu tenho que lidar com o moleque que vem sem tomar banho com o equipamento. Eu tenho que lidar com o moleque agressivo, tá ligado? Porque onde ele mora é a milhão e ele tá ali e eu tenho que lidar com ele. Eu não posso virar as costas para ele. Isso eu linha de frente como funcionário desse equipamento. Só que são hierarquias, né, mano? Eu tô aqui num lugar, eu não vou chegar a ser um diretor, um gerente do equipamento desse, porque eu não tô atrelado a um partido político, porque eu não sou cargo de confiança, saca? Então, assim, a visão que eu tenho, ela chega... Quando eu estou falando de mim, porque eu estou falando agora aqui, mas falo assim, nas discussões com outros educadores, com outros funcionários, chega até um certo limite, chega até um determinado patamar. Daqui para frente, daqui para cima eu mando, é a hierarquia, pá, eu mando. E aí tem algumas pessoas, e o poder é embaçado, né? Quando está em determinados cargos, eles... É o dono do rolê, é o dono do público. Eu não entendo muito isso. É o dono do público, tá ligado? Eu levanto parede, eu meto grade, eu corto aula, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, acho que esses equipamentos, mano, eles deveriam ser administrados, né, por pessoas que têm compromisso, mano, saca? Que tem compromisso real. Porque, mano, você ganhar, sei lá, 8, 10 pau como um gerente, como um gestor e tal de um equipamento desse, só para você dar canetada, comprar isso, paga aquilo, poxa, mano, sei lá, eu falo por mim, né? Eu me sentiria mal, cara. Falaria, poxa, mano, sou mais que isso, cara. Olha o equipamento que tem aqui, cara, olha o tamanho disso. Dá para fazer isso, dá para pegar a galera daquela escola, mano, pegar no contraturno, ó, vamos falar, vamos meter uma combosa lá para dentro da comunidade, para fazer um evento lá, falar que existe aqui. Dá para fazer milhões de coisas. Só que é lamentável, mano, é lamentável algumas pessoas que estão administrando esses espaços. Mano. Lamentável, assim. E aí, você, só para completar aqui, mano, que eu acho que é importante, assim, também. E como lida com isso nesse tempo? Estou falando que foram quase 12 anos aí trabalhando nesse caminho. Como lida? Mas você também estava lá, né? No meu caso, eu também estava lá. E aí, você vai colocando como prioridades. Antes, eu estar aqui errando, porque assim, ninguém
Também tem essa, nossa, o educador fodão, nossa, o cara manja muito, tá? Não, errando, também vivenciando várias coisas, mas prioridade, mano. Enquanto eu tô aqui, mano, essa molecada vai ser foda. Tipo, mano, vocês vão ser, fala pra eles, mano, vocês vão ser os mais foda. E não no sentido assim de arrogância, prepotência, mas, mano, eles vão aproveitar todo dia, toda hora, tudo que tem aqui junto. Do bom e do melhor. Saca? Então, colocava como prioridade. Só que também tinha esse enrosco que você tem que dialogar com a hierarquia, né? Tem que dialogar com a hierarquia. E dialogar, eu estou falando de diálogo. Eu estou falando aqui de dialogar. Só que eu dialogar e o outro só mandar, não é nem diálogo mais, né? Eu não sei nem como é que chama isso, porque eu tentar dialogar com alguém que não queira dialogar, né? Então, resumindo aqui, os equipamentos são essenciais, mano. Deveriam ter mais e mais e mais bem estruturados. Eu só acho que tinha que ter, sei lá, mano. Porque não tem concurso, né, também na área da cultura, né? Tem isso também, é toda indicação política lá, né, nesses cargos maiores, né? Então, acho que, sei lá, tinha que ter uma forma de avaliar para ver como é que está em relação direta com aqui, no mínimo em torno de onde está o equipamento, para não ficar aquele elefantão lá parado. Penso assim, cara, mas eu penso mais coisas também. Maravilha, Xiaomi. Eu acho que não é tão diferente, por exemplo, do que eu conheço a área da educação pública, né? Onde a gente tem mesmo um funcionário concursado, né? O cara tá encostado, né? Tá lá fazendo só a política, né? Que vem de cima, né? E aplica aquilo de uma forma bizarra, mesmo com resultado, né? Assim como tem alguns que realmente têm um comprometimento e batalham para fazer. Estou lembrando de um amigo que batalharam para grafitar o muro da escola, né? Lá no onde que é o colégio, cara? No Jaçanã, por aqueles lados, né? Então, essas pessoas acabam sendo um diferencial e acabam criando, né, um laço com a comunidade e são reconhecidos, né, como gente realmente, né, que está fazendo o seu papel, né, para isso que eles ganham, né, no fundo, né, como você falou, né, a gente aqui chegamos num nível no Brasil que se fazer o que é obrigação já virou uma virtude, né, de tão ruim que a coisa tá, de tão deturpada, né, de todas as formas. Xiaomi, uma última pergunta para a gente ir fechando, né? Você citou aí os aparelhos oficiais, né, do governo, do poder público, e conta para nós, os nossos leitores, desculpa, ouvintes, né? Eles não conhecem provavelmente o Sarau da Brasa, né? Foi onde eu te conheci, tive o prazer de conhecer você ali, o Sarau da Brasa, achei um projeto fascinante. Conta para nós o que é o Sarau da Brasa e como que ele surgiu. Certo. O Sarau da Brasa surgiu de uma reunião de amigos, né, aqui do bairro mesmo da Brasilândia, que cada um também estava na sua linguagem, né? Então, uns já eram do teatro, outros tinha banda de música, outro era do skate, outro do grafite, essa reunião. Em algum momento não, em 2008, a gente se reúne e passa a olhar o que a gente pode também contribuir, né, artisticamente para o nosso bairro, uma vez que a gente gostava muito de arte, né? E nessa, alguns amigos também tinham ido estudar no interior, em outro estado e tal, e voltaram também. Então, estava todo mundo jovem ainda, né, com essa ânsia, né, de criar alguma coisa no bairro. E aí, fomos conhecer, né, o Sarau da Cooperifa, né, o Sarau do Binho, o Sarau Ela da Corrente, Pirituba, fomos no Capão, na Livraria Ferrez, para ver como é que era essa ideia do sarau. E aí, em julho de 2008, a gente cria o sarau também, muito inspirado nesses que eu já citei, que eram saraus em bares, né? Feito em bares também, no Bar do Binho, no Sarau do Binho era o Bar do Binho, na Cooperifa, no Bar do Zé Batidão, lá no Melo da Corrente, no Bar do Santista. E aqui a gente também foi fazendo dentro de um bar. E de 2008 para cá, a gente passou em 3 bares, porque também o último que a gente estava, que era o Bar do Carlita, a gente ficou anos lá, e o metrô
da linha laranja. Espero que alguma hora seja construído de fato, mas aí desapropriaram um monte de gente que estava na Brasilândia e o bar do Carlito foi nessa. E depois nós viemos para o bar da Elaine, aqui na Brasilândia também, onde você também, né, veio conhecer. E hoje a gente está na sede do Samba do Congo, que é mais próximo ali do Morro Grande, é colado, Brasilândia e Morro Grande, do Samba do Congo, que eles têm uma sede e a gente tem uma relação muito, muito boa com eles, e nos últimos 2 anos a gente tem feito o sarau lá. E com isso também rola aquelas ideias de transitar, porque fora esses saraus que eu já citei, tipo, tem outros equipamentos culturais não, né, não institucionalizados, assim, né, mas também que, sei lá, tinham Sicas na Vila Sabrina, que a gente tinha uma relação muito boa, tem a Quilombac em Perus, que a gente tem uma relação da hora, o próprio Sarauela da Corrente, Pirituba e tal, e aí tem outros, tem o Perifatividade no Fundão do Ipiranga, na época tinha o sarau da Ademar, na cidade de Ademar, o sarau da Vila Fundão, então a gente transitava muito entre esses saraus, né, e aí fomos construindo nossa caminhada também, né, junto com esses grupos. Então, são vários espaços assim na cidade e a gente criou essa ligação direta, assim. Então, e até hoje a gente tem a relação muito boa com esses espaços. É que depois, né, de um tempo surgiram, tinha o sarau dos Mesquiteiros na Zona Leste, né, ali na linha de frente com o Rodrigo Siria, tem vários. Só que aí depois foram surgindo muitos saraus, porque tem uma hora também que virou vitrine, né? Virou vitrine, e quando vira muita vitrine assim e tal, virada cultural, Sesc, tal, muito bom, surgem, né? E às vezes do mesmo jeito que surge, dessurge. Dessurge. Então, permanecem alguns equipamentos e alguns saraus na cidade, outros acabaram, e espero que outros voltem. Chame, não sei se você gosta muito do assunto, mas eu queria fechar com uma última pergunta mais política, né? Como que você vê, né, esse atual governo, essa questão da escalada, né, do conservadorismo, isso influencia a educação, a visão de cultura, inclusive, né, esse discurso autoritário, moralista, até mesmo a questão da gestão, né, da pandemia, tudo que está acontecendo. Como é que você vê a situação atual, né? Você está pessimista? Você tem algum otimismo? Às vezes você também está, como você mora na Brasilândia, às vezes você também vê de uma outra forma, né? Porque é diferente de um cara como eu, que eu estou transitando às vezes num lugar diferente, não é uma comunidade verdadeira, às vezes isso nem chega aí, não ricocheteia, né, da mesma forma, né? Então eu queria fechar te perguntando isso. Bom, eu fico também tranquilo para falar sobre isso. Gosto, né? Tento entender a política partidária. E, infelizmente nós estamos vivendo um grande pesadelo, né? Um desgoverno total, né? Em âmbito federal, mas há tempos em âmbito estadual. Sei lá, tem um partido que está aí mais de 30 anos na linha de frente do Estado, saca? E isso é assustador, cara. É assustador, porque eu também seria assustador se somente um partido de esquerda tivesse a todo esse tempo sem passar o osso. Também seria. Não é que a esquerda tenha a solução de tudo no universo. Também seria, por isso que, sei lá, né, mano, chama-se democracia. Né, o poder vai girando também, né? E, infelizmente, cara, para a periferia, a lástima é maior. A lástima é maior, porque, cara,
Gente, sei lá, a gente vive de aluguel, mano. Infelizmente não deu para fazer um puxadinho para comprar uma casa, a gente vive de aluguel. E quando você perde o trabalho, por exemplo, na pandemia, é difícil para você encontrar outro emprego, né? Na pandemia. Mas não fica difícil para o cara da imobiliária e para o proprietário te cobrar. Ou na hora que sua barriga roncar, para você ter fome. Eu estou falando coisas simples assim, né? Que não são tão simples, mas eu digo assim, esses exemplos, porque essa polarização que a gente falou lá atrás, do bicho, do grafite e tal, surgiu por conta de dois partidos, mano. Sei lá, ali, por. Lógico que tem. É muito mais complexo que isso, mas eu digo assim, aquela fase, tipo, é o PT, é o não PT, é o PSDB, é o PSDB, o Aécio não aceita perder, e é isso, e é aquilo. E aí vieram uns. Deixa eu me conter aqui. Vieram algumas pessoas comendo pela borda com extremo conservadorismo, cara. Né? Que é nazifascista, mano. É ideia de extermínio. Se não pela pandemia, que só agravou, tá ligado? É pela bala, é pela caneta, ou a falta da caneta, né? No caso, né, do investimento da educação. Pô, a gente teve um ministro da Educação, o Weintraub, pô, em qualquer tempo, tipo, pós-ditadura, né? Pós-fim da ditadura declarada, assim, você fala, poxa, não é possível, tá ligado? Que vai ter um. Que vão deixar a educação na mão de uma pessoa assim, tá ligado? Não é possível que a gente vai deixar o país na mão de um presidente assim, né? E aí eu volto. É difícil também dialogar na ação direta com o bairro. É difícil. Porque também há convicções, mano. Esse aqui é ladrão, aquele lá é o matador. As coisas estão postas. E a internet deixa todo mundo monstrão. Né? Escreve, compartilha, é o meme, é o vídeo e tal, gira por isso. Mas na roda de conversa, não tem essa roda de conversa. Ou quando a gente tromba, ou opiniões opostas, é difícil, porque vai logo para um tem partido mais para agressividade. Também está todo mundo borbulhando, está todo mundo fervendo, a barriga está roncando, né? As coisas estão acontecendo, a bala continua comendo. Então eu vejo a arte, por exemplo, a arte não vai dar conta dessas coisas. Um poema não dá conta, uma poesia não dá conta dessas mazelas sociais. Um quadro pintado, um grafite no muro não dá conta. Deveriam existir outras coisas. Mas a arte pode vir como uma suspensora de um fluxo opressor, entende? Pode vir para suspender um pouco, para dar um outro respiro. Isso também é complexo, porque eu estou falando da gente que gosta de arte. E às vezes o mano e a mana que chegou escorraçado do trampo, que ainda está indo trampar, não tá trabalhando remotamente, está indo trampar. À noite, quando ele chega e tá a milhão, ele só quer tipo, assistir a novelinha dele, o Jornal Nacional e dormir para amanhã aguentar o eito de novo. Então, acho que nós que gostamos de pensar assim, gosta de trocar uma ideia, a gente tem que ter o diálogo o ano inteiro. O ano inteiro. Seja através da arte, seja na hora que a gente estiver lecionando, tem que ter o diálogo o ano inteiro. Por quê? Porque se chega muito próximo, e aí é qualquer nível de eleição, seja no município, seja no estado, na federação, quando chega muito próximo, tentar unir a esquerda em 2, 3 meses, não vai dar conta, mano. Não vai dar conta, porque os opressores, eles são ruins até para se unir. E eles têm lá, né, mano, tipo, pro massacre eles estão alinhados. E a gente fica ainda nessa divergência, saca? E aí a gente está passando por esses 4 anos horríveis de governo Bolsonaro, saca? E a esquerda ainda está patinando, tipo, esperando alguma coisa. Tipo, é o Ciro, é o Lula, é o Boulos, não sei o quê. Mas, mano, vamos conversar. Vamos conversar, caralho. Coloca aqui, mano, no Meet.
Vai trocar ideia no Meet, vai trocar, sei lá, faz uma projeção num prédio, coloca uma caixa de som, vai trocar ideia, mano. Saca? Então tem que ser na direta. Não adianta colocar 15 dias entre primeiro e segundo turno, uma mesinha para trocar ideia. É importante também. Eu não estou aqui falando de vaca, eu tenho assuntos. É importante, mas estou falando assim, que não é só isso. Porque senão a gente corre o risco de passar novos 4 anos arruinados, massacrados economicamente, socialmente, culturalmente. Pô, Mário Frias é ministro da Cultura, cara. Pô, mano, a gente já teve o Gilberto Gil, parça. A gente já teve o Gilberto Gil, mano, no Ministério da Cultura, tá ligado? Onde as coisas, tal. Enfim, eu acho que nós que estamos na linha de frente pensando e expondo para o mundo, seja lecionando, seja criando arte, colocando para fora, eu acho que todo dia a gente tem que trocar ideia. Todo dia a gente tem que trocar ideia. Não é apertar a mão do seu próprio algoz, não. Pagar pau pro opressor. Não é isso. Mas dialogar, mano. A tiazinha que votou no Bolsonaro de chapéu atolado, a que acha o Dória trabalhador, bonzinho, a que votou no Alckmin para ele acabar com o Pinheirinho, para fazer chacina de maio, enfim. Em que eu acho que a gente tem que trocar ideia para tentar alcançar a rede que está mais próxima de nós, porque o mundo inteiro não dá para abraçar, mas a mão dá para se dar para o mundo. Sagrada Família, podcast. Beleza. Xiaomi, queria então te agradecer, né, em nome do coletivo Sagrada Família, né? Agradecer também aos nossos ouvintes, amigos e amigas, camaradas do podcast Sagrada Família, que acompanharam esse bate-papo com o Xiaomi Jep, né? Obrigado, Xiaomi. Pô, eu que agradeço, mano. Fico extremamente feliz assim quando as pessoas lembram de mim para conversar, para trocar uma ideia. Então, sempre que quiser, estarei à disposição aqui para a gente conversar. Eu gosto de conversar. Obrigado. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.